Ok, gravando. Então vamos lá. Trabalhar aqui no capítulo 1 ainda da Confissão de Fé sobre as Sagradas Escrituras. Nós estamos no item 8. Vou ler rapidamente aqui e a gente faz alguns comentários. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Assim, em todas as controvérsias sobre religião, a igreja deve apelar para eles. Mas, porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas escrituras, e é ordenado no temor de Deus a lê-las e a examiná-las, portanto, elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável e, pela paciência e consolação das Escrituras, possam ter esperança. Então, a gente pensa o seguinte, ó. Aqui tem uma informação sobre as escrituras interessante, né? O Antigo Testamento, a língua básica para trabalhar o Antigo Testamento foi o hebraico. Então, os manuscritos, os primeiros, né, os originais, eles não foram escritos, né? Os irmãos sabem, é claro, não foram escritos em português, não foi escrito na nossa língua, mas foi escrito em hebraico, certo? E o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua mais falada, o grego mais falada, né, naquela época, e era o grego também mais popular ainda, era o grego chamado koiné, tinha vários tipos de grego, né? Tinha o grego clássico, tinha outro tipo de grego, mas o grego bíblico foi até o mais comum, foi o koiné, tá certo? Então, quando a gente fala da inerrância da palavra de Deus, que ela é perfeita, infalível, que não tem uma vírgula errada, a gente está remetendo a justamente esses primeiros escritos lá, aos primeiros escritos lá de Moisés, que saíram da pena de Moisés, aos escritos que saíram da pena dos profetas, né, ali, aos escritos dos apóstolos do Novo Testamento, nas línguas originais, em grego e hebraico. E a gente entende que o Senhor preservou essa transmissão também, apesar que aí, a partir da transmissão, aí a gente não precisa ser também radical, dizer que não tem alguma variação, porque o processo de transmissão, de tradução, ele tem suas dificuldades, suas peculiaridades. Então, houveram alguns, em algum sentido de transmissão do texto, o que a gente chama de variantes, entendeu? Então, alguns termos, alguns textos, alguns conectivos, que, de certa forma, a gente não tem muita segurança se é o que estava no original, tá certo? Entretanto, mesmo com essas variantes, há pesquisas hoje que indicam que, muito provavelmente, você tem cerca de 95% do que nós temos na nossa Bíblia atual sendo condizente, estando em consonância com os escritos mais antigos e provavelmente o próprio escrito original do autor. Tá certo? Então, apesar de na transmissão, na tradução e nas versões, etc., a gente ter algumas variantes, algumas dificuldades, alguns problemas, entretanto, a gente não tem esses problemas sendo cruciais, como as pessoas dizem, como quer se pintar, que a Bíblia também foi totalmente adulterada, tem muitas pessoas que falam isso, advogam isso e tentam criticar veementemente a Bíblia, que ela foi totalmente adulterada, foi totalmente manipulada, então ela não é um livro de confiança. Não, nós partimos dessa confissão e da pensamento dos reformadores e da igreja de que a Bíblia é confiável, até mesmo nessa nossa versão no século 21 da Almeida, entendeu? Então, esse texto, ele tem 95% de coincidência com os mais antigos originais, para a gente ter uma ideia, tá certo? E a gente entende que Deus preservou esse texto também. Apesar das dificuldades, o Senhor também, o mesmo Deus soberano que inspirou, é o mesmo Deus soberano que está cuidando e guardando da sua palavra.
tá certo? De modo que a gente tem hoje um texto que, mesmo no transcorrer do tempo, mesmo diante de todas as dificuldades, a gente tem um texto confiável, tá certo? Um texto que a gente pode ter segurança. E mais, as variantes, as variáveis que a gente possa ter no sentido de tradução, elas não afetam o ensino em si. Quando você pega um conjunto de ensino, esse ensino jamais ele é posto em xeque, ou ou ele tem uma dificuldade crucial por causa de uma palavra, um termo, uma tradução ou um detalhe como esse. Por exemplo, os grandes ensinos da Bíblia. Ensinos sobre o Deus Pai, né? Sobre o Senhor, que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então você vê na Bíblia esse ensino bem trabalhado, bem articulado, e não tem uma palavra, uma variante que possa atrapalhar a compreensão clara desse ensino. Entendeu? Você vê Jesus Cristo, ele nasceu da Virgem, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, depois ressuscitou, depois foi aos céus. A Bíblia está muito claro isso, não tem variante, um e, um mais, uma partícula, um pedaço de frase que possa confundir um ensino simples desse, entendeu? A salvação pela graça de Deus mediante a fé também é muito tranquilo, muito fácil de perceber isso, tá? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Está muito claro e em diversos outros textos, tá bom? Então, o ensino da Escritura foi preservado, mesmo diante dessas traduções, o Senhor tem guardado e preservado o seu texto, de modo que a gente tem um texto bom e cada vez mais aperfeiçoado, porque os pesquisadores, a igreja, continuamente ficam fazendo investigações, busca nos manuscritos, comparações, e refinando o material, e melhorando as expressões, e analisando, enfim, tem uma ciência gigantesca chamada crítica bíblica, que ela é gigantesca nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, hoje os manuscritos estão sendo digitalizados. Então, se eu não me engano, é o Códice Sinaítico. Você tem todos os manuscritos já digitalizados. Então, não tem nem perigo mais de perder esses manuscritos, mas a gente chegou numa época que agora cristalizou, né, na época digital, cristalizou, não há mais variações sendo produzidas, e, assim, é claro que, a menos que seja com má intenção, né, traduções heréticas da Bíblia e coisa do tipo, mas eu estou falando numa perspectiva ortodoxa, tem um texto muito cristalizado, manuscritos sendo digitalizados, cada vez mais acessível às pessoas, enfim, que nos respalda e nos dá ainda cada vez mais condições de uma melhor análise do texto, tá bom? Sem falar que também cada vez mais os cristãos, os pastores, os teólogos estão mergulhando no desafio de aprender as línguas originais, o hebraico e o grego, e beber até da fonte e buscar. Imagine, o meu desafio, o desafio dos pastores, dos teólogos, é não mais parar simplesmente num texto como esse. E, de repente, da igreja inteira, não mais parar num texto, por exemplo, de nossa língua, mas a gente conseguir pegar esses manuscritos que já estão disponíveis na internet gratuitamente e a gente conseguir, de repente, lê-los, ou se não os manuscritos, mas pelo menos a Bíblia em hebraico e a Bíblia em grego, a Septuaginta, por exemplo, textos mais, né, próximos e na língua em que as escrituras foram escritas, para nos dar cada vez mais e melhor compreensão, tá certo? Então, a primeira parte é esse. Então, a gente vê algumas dificuldades aí, porque o texto é antigo e o texto é em outro idioma, em outra cultura. Você está pensando numa cultura oriental, você está pensando em 2.000, 3.000 anos atrás, você está pensando numa língua como o hebraico, totalmente diferente da matriz nossa, latina, totalmente a estrutura, o pensamento, as conexões, enfim, a gramática extremamente delicada de se trabalhar, entendeu? Então você está num texto muito, entre aspas, distante, tá certo? Então a gente tem que superar, de repente, algumas dificuldades na compreensão, não é nem
também no mero texto, né, técnico aqui, porque isso muitos cristãos e acadêmicos da igreja, né, chamados por Deus para esse trabalho, então a gente tem aqui de mão beijada já um texto belo, esse é um bom texto, né, a gente tem livros, a gente tem comentários, a gente tem dicionários, léxicos, né, a gente tem, enfim, a gente tem dicionários português, grego, hebraico, português, enfim, a gente tem uma série de recursos que nos auxiliam, certo? Mas essa distância, essa dificuldade representa, de fato, um cuidado que a gente deve ter também, que a gente também está distante, né? A gente está perto, é um texto fácil, como eu falei, é um texto fácil, mas ao mesmo tempo ele pode ser um texto um tanto quanto difícil devido a essas dificuldades. Então a Bíblia em grego e hebraico, imagine só, se a igreja não se atenta a começar a traduzir isso na língua dos povos, imagine quem de nós hoje leria a Bíblia em hebraico e grego. Entendeu? Possivelmente pouquíssimas pessoas no Brasil conseguiriam ler a Bíblia em hebraico e grego. Aí vem a importância dessa segunda parte aqui, ó. Mas porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, certo? Que tem o direito e interesse nas escrituras, e é ordenado, etc., para lê-las. Então, Deus ordena para que se leia a escritura. Não é isso? Você não tem isso aqui? Leia, medite de dia e de noite. Então, as pessoas baseadas na Bíblia, baseadas no texto bíblico, não é que inventaram ou quiseram, né? Não é só a escritura, a gente não vive fazendo a vontade de Deus. Então, a igreja se perguntou também em determinado momento, eu devo traduzir, é importante, é necessário eu traduzir isso para outras línguas, outros idiomas, ou fica-se nos originais e as pessoas que aprendam o grego e hebraico e se virem? Como é que a gente faz? Certo? Então, a igreja foi deduzindo a partir do próprio texto bíblico, em que a Bíblia fala, leia, examine, analise, medite na lei. Ora, se a gente não tem no nosso idioma, acho que é 1 Coríntios, eu vou ler esse texto aqui. Se a gente não tem o texto no nosso idioma, como é que a gente vai ter essa. Como é que as pessoas vão poder ler, analisar, entendeu? Entender o texto bíblico. Tá certo? Ó, 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, 6. Vamos analisar aqui. 1 Coríntios 14, 6. E agora, irmão, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Versículo 9. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? É claro que o Paulo está falando no contexto aqui de 1 Coríntios, da igreja falando em línguas, mas aí ele adverte, né? Adverte a igreja no meio do culto, etc. Olha, se vocês estão falando em línguas e num idioma desconhecido, como é que as pessoas vão entender? Tá bom? Tá bom? E aí ele fala, versículo 9, assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estão, como que falando, ao vento. Não é isso? Então ele orientando a igreja naquela questão do falar em línguas, que era necessário ter um intérprete, né, ao mesmo tempo, senão quem está falando em línguas fique calado na igreja, porque senão ninguém vai entender. Então, a parte de análise como essa, da importância das pessoas entenderem o que é dito, da importância da palavra chegar ao entendimento das pessoas, a igreja, então, entendeu que era necessário a tradução para os idiomas. Tá certo? Por isso, e aí na reforma é que surge essa popularização. Martinho Lutero traduz para o alemão, outros tradutores já vão fazer a versão em inglês, e aí vão surgindo
as diversas traduções um pouco depois, determinado tempo depois, surge o João Ferreira de Almeida, que se converte do catolicismo para o protestantismo e inicia a tradução para o português, a mais famosa que a gente ainda usa muito hoje, João Ferreira de Almeida, tá bom? A gente tem Almeida, revista atualizada, revista corrigida, revista e não sei o quê, fiel e não sei, né? Então, tudo, a base foi o João Ferreira de Almeida. Tá certo? Mas é importante, a Bíblia mesmo deu essa orientação, esse indício para a igreja, que a igreja deve pregar e as pessoas devem entender. Então, surge a necessidade da tradução aí, incontestavelmente. Vamos avançar aqui. Agora, uma orientação sobre como interpretar a Bíblia, né? A gente falou muito sobre a Bíblia, sua segurança, autoridade, mas como que a gente interpreta? Esse contexto anterior da Bíblia também fala um pouco do que os reformadores entendiam. A Bíblia deve ser de livre exame, deve chegar à mão do povo, deve ser acessível, deve ter-se o livre exame. As pessoas devem examinar por si só. Tá certo? Ao contrário do contexto em que a Igreja Católica, e até hoje eles são avessos, a Bíblia chegar à mão do povo. Você pode prestar atenção, numa missa, as pessoas, os católicos, não levam a Bíblia. Eles levam um folhetinho, né? Uma programação do culto lá, né? Um negócio assim, sei lá, para a missa, para organizar a missa, né? Que direciona a missa, certo? Mas não, eles não têm o hábito de levar a Bíblia, não têm o hábito de ser incentivado o livre exame, porque eles querem ter controle sobre, né, o que se pensa, o que se faz. Eles acham que é perigoso colocar a Bíblia na mão do povo por surgir heresias, etc., mal entendimento. E, por um lado, isso é até correto, mas, por outro lado, a Bíblia e o Senhor manda que a sua palavra chegue à mão das pessoas. Então, a gente tem que confiar em Deus e colocar a Bíblia na mão das pessoas. Por outro lado, os reformadores falaram o seguinte: apesar de a Bíblia ser de livre exame, ela não é de livre interpretação. Eu não posso interpretar meu bel prazer. Eu acho que isso é assim e assim, pronto. Eu acho que é assim. Não é eu acho. A interpretação aí é outra coisa. A interpretação, ela tem um sentido. Ela deve ter um sentido coerente. A Bíblia foi escrita para ter um sentido. Não foi escrita para ser dúbia, não foi escrita para ser jogada ao léu e as pessoas pegarem o que acham que é correto. Ela tem um sentido único, um propósito único que ela quer alcançar. Certo? Então a gente precisa aprender a interpretar. A maior dificuldade agora não é nem a Bíblia estar na mão das pessoas, é as pessoas conseguirem interpretar esse texto adequadamente, porque isso é crucial. Não adianta a Bíblia estar na mão das pessoas e elas não saberem interpretar, porque o próprio diabo, o inimigo, tem a Bíblia em sua mão, na verdade, ele tem em sua mente. Ele sabe a Bíblia de cor, ele usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo. Então, não é só ter a Bíblia, não é só colocar ela no Salmo 91 em cima da estante, em cima da mesa, não é só como a gente vê nos hospitais, é muito famoso isso também, você entra lá, tá a Bíblia no Salmo 91 aberta num determinado lugar. Não é isso, não funciona, não é um amuleto isso aqui precisa ser lido, compreendido, trabalhado, com calma, com paciência, com tempo, santificação, não é, e o crescimento espiritual não é uma coisa instantânea como o mundo hoje em dia e as nossas demandas hoje em dia são todas instantâneas, a gente quer tudo na hora, tudo. O Senhor nos convida a uma caminhada, a um trabalho, a um processo de aprendizado, de leitura, de entendimento, de aperfeiçoamento contínuo em nossas vidas até onde a gente, enquanto estivermos vivos nessa terra, e pela eternidade nós vamos continuar crescendo e conhecendo ao nosso Deus, que é inesgotável. Então, como eu interpreto a Bíblia, um dos textos e um dos princípios mais famosos e que está aqui cristalizado na confissão, a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura.
E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer escritura, que não é múltiplo, mas único, o sentido é único, tá bom? Esse pode ser investigado por meio de outros textos que expressem mais claramente esse conceito. E isso é importante. Como é que eu vou interpretar a Bíblia com Bíblia? Tá certo? Um texto vai jogar luz no outro, outro texto vai falar sobre outro. Tá certo? Por exemplo, tem um texto muito difícil, quer ver? Ó, se você pegar só ele, isoladamente, deixa eu ver se eu acho aqui, me ocorreu na mente agora, o que o apóstolo João chama de... Cadê aqui? O que ele chama de pecado para a morte, um texto muito difícil de se entender. Tá bom? Deixa eu procurar aqui, que vai ser mais rápido. Então, João fala sobre o pecado para a morte. Aí você pode pensar assim, poxa, que tipo de pecado é esse, né? É estranho 1 João 5,16, deixa eu ver aqui. 1 João 5,16. Aqui, ó. Então, olha esse texto, presta atenção. Que desafio, às vezes, e como a gente tem, às vezes, falhado como igreja. Ó, 1 João 5,16, está escrito assim, ó. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometerem pecados que não levam à morte. Ou seja, você vai orar, você vai pedir a Deus que restaure, perdoe essa pessoa. Há pecado que leva à morte. E por esse não digo que se deva pedir. Certo? Toda injustiça é pecado e há pecado que não leva à morte. Mas aí você vai pensar assim, o que é esse pecado que leva à morte? O que é o pecado para a morte? É um texto muito difícil, um pecado que você não deve nem pedir, nem interceder. Não é isso? Ó? No versículo 16, no final, há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Aí você pode perguntar assim, meu Deus, que pecado é esse? O texto não fala claramente que pecado é esse. Aí, por exemplo, algumas igrejas falaram assim, o adultério é um pecado para a morte. Se eu não me engano, a Igreja Cristã do Brasil. Então, eles definiram que pecados são esses que levam para a morte. Então, alguns pecados que lá são cometidos, as pessoas são excluídas da igreja, são excomungadas e perdem a relação com os membros e na mente deles perdem a salvação porque é um pecado para a morte, é um pecado imperdoável que não se deve nem mesmo orar e pedir, interceder a Deus por isso, pela pessoa ou fazer qualquer tipo de contato com ela visando arrependimento, restauração, coisa do tipo. Tá certo? Então veja que perigo isso aqui. Por causa de um texto, de repente difícil, é difícil de interpretar, sem dúvida nenhuma. O que na Bíblia nos dá luz? Vou fazer essa pergunta, vamos ver se vocês têm alguma dica aí. O que na Bíblia dá luz, joga luz para eu tentar entender o que João está falando aqui? Alguém tem alguma sugestão? Como é que eu posso entender esse pecado para a morte, esse pecado que aparentemente é imperdoável, que a gente não ora nem para pedir perdão, que aparentemente acabou as condições? O que na Bíblia me dá um paralelo com isso aqui? Quem quer arriscar? Vai lá, gente, sem medo. É isso mesmo que eles estão pensando. Estou lendo o pensamento de vocês. E eu estou lendo que é isso mesmo que vocês estão pensando, mas vocês não querem falar com medo de estar errado. Igual o professor. E aí? Ninguém arrisca? Alguma coisa paralela na Bíblia que dê margem a gente interpretar o que é esse pecado, o que é esse pecado para a morte? Presta atenção, apesar da dificuldade da linguagem específica, aparentemente o apóstolo João aqui está aplicando aquele texto que Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo.
que é o pecado que não tem perdão. No panorama bíblico, essa é a única condição em que é o fim da linha, o fim do poço, é para a morte, não tem perdão, não tem reconciliação, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como é que eu vou interpretar isso? Com teorias, com teologias, com ideologias, com pensamento de A, de B? Não, eu vou para a Bíblia, e o texto na Bíblia que mais dá luz, joga luz e tem um paralelo com essa ideia é o texto de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, aparentemente, o apóstolo João está fazendo uma aplicação disso. Pessoas possivelmente rebeldes, falsos, mestres ou pessoas desviadas que caíram da graça, que não houve o Espírito Santo, que rejeitaram a Deus, que rejeitam... Enfim, em última instância, pecado para morte. Possivelmente é uma aplicação em uma outra fraseologia para essa mesma coisa. Como é que a gente interpreta isso, então, corretamente? Bíblia interpreta a Bíblia. Por isso que a gente tem que saber o que Jesus falou, o que Moisés falou, o que Jeremias falou, para a gente, o que o Paulo falou, o que João falou, o que Pedro falou, porque a gente vai justamente quando tem uma dificuldade aqui, o que é que o outro falou, tem paralelo, é parecido, e aí a gente jamais, como igreja, vai falar que um adultério é esse pecado para a morte, e você está excomungado e acabou sua vida, apesar de ser um pecado grave, sério, ninguém está passando pano, né? Ninguém quer minimizar o pecado, mas a gente também não pode ultrapassar o que a Bíblia assim nos diz. Aí a gente evita de ter mais uma heresia dentro da igreja, entendeu? A gente evita de ter uma heresia nesse ponto específico. Ah, se você é um assassino, é o pecado para a morte. Se você é adúltero, é o pecado para a morte. Se você... Então a gente começa a listar uns pecados que são suicídio, muito bem aí comentado. Suicídio é um pecado que também fim do poço, é um pecado para a morte. Então a gente começa a elencar pecado que a Bíblia não coloca aqui. Tá certo? E deixar de enfatizar até mesmo a possibilidade de arrependimento, restauração. Isso é importante, porque a gente está lidando com vidas, meus irmãos. E nós estamos lidando com vidas e com perspectivas da eternidade. De repente, uma abordagem equivocada, a gente arrebenta uma pessoa e ela não quer mais saber de crente pelo resto da vida dela. Né? É claro que a gente está fazendo análise no aspecto humano da coisa, tá bom? Porque quando Deus quer salvar, Deus salva, né? Com igreja ruim, com igreja boa, Deus vai, puxa e molda os meios e salva e abençoa, né? Mas quantas pessoas a gente não viu frustradas, né? Que eram ex-igreja não sei do que, ex-cristão, ex-Assembleia de Deus, ex-cristão do Brasil, ex-não sei o que, né? E que saíram por conta de terem sido arrebentados pela igreja por causa de doutrinas e doutrinas equivocadas, né? Então, por exemplo, é claro que a gente está falando de algumas seitas também, né? Que não é nem tão ruim sair nessas seitas, né? Mas fica traumatizado com todo tipo de religião, não quer saber de ouvir falar mais de Bíblia, tá? É pernicioso de qualquer maneira, né? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, quando tem um pecado também, mais ou menos desse nível, grave, etc., eles impedem as pessoas até de falar com os próprios parentes, né? Fazendo uma leitura também equivocada de textos bíblicos, né? De 1 João também, que João fala que não é para as pessoas nem receberem os falsos profetas e mestres, etc. Então, quem cai, assim, entre aspas, da doutrina deles, do ensinamento, então, eles consideram como esses falsos mestres e que não são dignos de comunhão, deve se afastar dessas pessoas. Então, já vi pai, mãe, né, deixando de falar com o próprio filho, porque o filho falhou na religião do jeovismo lá, e a diretoria mandou que os pais e a igreja não conversassem, né, não tivesse mais comunhão com aquela pessoa. Enfim, não vou me delongar muito, porque o foco não é esse, né, mas a gente está trabalhando com o cristão, a palavra de Deus, a liderança, a igreja de modo geral, está trabalhando com vidas, meus irmãos, e com uma coisa muito séria, por isso que deve ter muito cuidado no falar, na mensagem, porque a gente deve ter uma mensagem que o objetivo é salvar vidas, é transformar, não é isso? É falar a vontade de Deus, e você falar qual a vontade de Deus, isso é muito sério, porque você tem que ser o arauto, o embaixador de Deus, e você tem que ter, portanto, essa fala ser coerente com o que Deus é de fato. Imagine se falar uma bobeira lá,
e que não representa o que Deus está falando, você vai ter que prestar conta com Deus também. Então é muito sério isso. Vamos avançar aqui. Vamos avançar, nosso tempo também não nos perdoa, ele está indo e avançando também. Vamos aqui, o último tópico do primeiro capítulo sobre as Sagradas Escrituras. Olha que maravilha. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados, e em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão as sagradas escrituras anunciadas pelo Espírito. No que a escritura se anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Então, nós estudamos uma confissão de fé, por exemplo, agora, mas decretos de concílios, eles devem ser analisados pela Escritura. Eles têm a sua utilidade, o seu espaço. Qual é essa utilidade? Tentar descrever determinada doutrina, tentar simplificar alguns aspectos, tentar auxiliar no discipulado, é o que a gente está fazendo aqui. O que é mais fácil? Eu pegar 100 páginas já, de repente, organizadas, trabalhando os pontos específicos já e trazendo entendimento bíblico, ou eu pegar 1.500 páginas das Escrituras e trabalhando versículo por versículo. Então, em termos, às vezes, de praticidade, para ter um primeiro contato, para ter um esboço da nossa fé, para ter uma simplificação, enfim, tem o seu espaço. A gente tem alguns, então, documentos, alguma tradição da igreja. Entretanto, os nossos documentos, o que foi produzido pela igreja, as teologias, as opiniões, os credos, os catecismos, tudo isso só tem validade se a escritura assim o apoiar. Então, isso aqui é como se fossem adendos, né, autorizados pela escritura. Mas se a escritura não apoia isso, se você julgar pela escritura isso e tiver um erro, ele está fora. Qualquer documento humano, porque o juiz supremo para as nossas decisões é a palavra de Deus, que fala justamente da perspectiva que é justamente a palavra do nosso Senhor, Deus e soberano. Portanto, Deus é o juiz de todas as coisas e sua palavra exerce essa primazia. Então, em tudo que fizemos, pense, em tudo, de fato, em tudo, nós devemos consultar as Escrituras. Ou elas devem falar claramente, ou elas devem ter princípios pelos quais legitimamente a gente consegue concluir que tal coisa e tal coisa deve ser feita ou evitada. Quando eu digo tudo, é tudo. Tudo na sua vida deve ser feito para a glória de Deus e, portanto, mediante a palavra de Deus. Tudo, tá certo? Desde o que você come, o que você pensa, o que você bebe, como você se veste, que trabalho você faz, com quem você se casa, como é o seu relacionamento, como é se tem filho, se não tem filho, como deve ser seus filhos, a sua relação com seus parentes, sua relação com a arte, com a cultura local, com a comunidade, com a política, com bandidos, com pessoas supostamente honestas, com todas as pessoas e em todas as nossas relações, nós temos as Sagradas Escrituras claramente nos orientando ou dando princípios para o nosso agir. E isso é muito importante, porque se a gente pode perguntar assim, as minhas decisões, tanto as que eu julgo maiores como as menores, eu tenho de fato buscado rigorosamente saber qual é o princípio bíblico, qual é a palavra, a vontade de Deus para o meu agir nos meus negócios. Olha só, olha que interessante. A Bíblia regula até o nosso lazer. Regula no bom sentido, né? Que também a gente vai ficar. Não é uma prisão, é uma liberdade em Deus, né? Mas até o nosso lazer. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Então Deus colocou ordem e decência até no trabalho e no descanso. Então eu tenho que pensar
o meu trabalho está de acordo com o que Deus está falando? Eu estou trabalhando 6 dias? Trabalhando, de fato, produzindo o bem com minhas mãos? Porque Deus também mandou trabalhar. Eu estou descansando uma porção regular de tempo que o Senhor assim também determinou, certo? Enfim, uma série de outros elementos. A minha vida, a igreja, tá certo? Quando a gente entra na igreja, a gente tem que pensar o culto, como é o ordenamento do culto, o que Deus quer que nós façamos no culto. É bíblico eu fazer isso, isso. Por isso, irmãos, a gente tem cautela no nosso culto público, por exemplo, nosso culto lá de domingo, nosso culto com a igreja. A gente tem cautela de inventar coisas, porque a gente só deve cultuar conforme ao que a Bíblia diz e os princípios bíblicos. E o que a gente não vê no culto bíblico, então a gente deve evitar e não fazer. E as pessoas hoje estão sendo muito levadas a mudar, introduzir, colocar coisas no culto, como se você tivesse um cardápio e você pudesse manipular e mexer. No próximo domingo a gente vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Vou inventar aqui, no próximo domingo eu vou descer de tirolesa. No outro domingo vai ter uma passeata de motoqueiro dentro da igreja. No outro domingo a gente vai botar um pula-pula para as crianças e vamos colocar louvor e as crianças pulando, vai ser um domingo só para criança. No outro domingo vai ser só teatro. Vamos contratar uma companhia de teatro bíblica, ele vai fazer 3, 4 encenação, mas o culto vai ser só isso. A gente não pode, apesar de, olha só, apesar disso ser muito atrativo e lotar a igreja rapidamente, de curiosos, de interessados, de pessoas que simpatizam, que gostam, que vão achar legal isso, apesar de ser fácil você atrair pessoas com esse tipo de pensamento, pragmatismo, a gente não pode fazer. Por quê? Porque a gente não tem autorização bíblica para isso. E é o que a gente acabou de fazer. Tudo o que a gente faz na vida, a gente tem que julgar a respeito das Escrituras. Tá certo? Quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, quando eu olho Paulo pregando, quando eu olho a igreja, quando eu olho os cânticos, quando eu olho o que tinha na igreja, é isso que é o meu padrão para eu trabalhar hoje. E a gente não pode falar assim que é simplesmente cultural e que Paulo não tinha, a igreja não tinha outra opção, por isso que não... por que não se faz teatro na igreja hoje? Vocês estão muito apegados antigamente, e Paulo e a igreja lá não tinha acesso às artes, à modernidade, a teatro, não sei o quê. Meus irmãos, o teatro nasceu na Grécia, desenvolveu em Roma também, no centro do cristianismo já tinha dramatizações, já tinha uma série de elementos artísticos e que nunca foram usados na igreja, porque nunca foram necessários. O modelo que trouxeram no Novo Testamento foi o modelo do Antigo Testamento. Tá certo? Então, é essa a ideia. A gente vai olhar a Bíblia e por isso é que a gente se esquiva de algumas propostas, de alguns elementos. Tá certo? Irmãos, a Rosinei precisou sair, mas ela havia comunicado, tá bom? Então, não estranhe. É um compromisso, tá bom? Mas ela precisou se ausentar. Então, a Bíblia, o que está falando que o supremo juiz são as Escrituras, tá certo? Vou finalizar essa gravação e já começar outra para a gente fechar esse capítulo, tá bom? E iniciar uma gravação no próximo, iniciando o próximo capítulo, tá bom? Então, vou parar aqui, mas vocês continuem aí comigo que a gente continua, tá? Só um pouquinho.